Olha, eu quero chamar a sua atenção nesse momento para o que nós vamos realizar no último domingo do mês de junho, às 9 horas da manhã. Nós vamos fazer o dia do retorno. Lembra do filho pródigo que saiu da casa do seu pai quando achou que poderia viver sozinho, quando recebeu aquilo que era por direito seu e saiu de casa e foi curtir a vida. E a Bíblia nos relata que depois de muitas festas, de muitas orgias, o dinheiro acabou, os bens acabaram. E ele começou a viver uma vida totalmente de sofrimento, totalmente destruída. Chegou a ponto de comer comida de porcos, trabalhar de empregado para um fazendeiro cuidando dos seus porcos. E ele desejava comer a lavagem dos porcos. E a Bíblia diz que nem isso lhe era permitido. Foi aí que ele caiu em si e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque até os empregados lá do meu pai vivem melhor do que eu. Até os empregados dele comem melhor do que eu. E a Bíblia diz exatamente assim: caindo em si, disse consigo mesmo: voltarei para a casa do meu pai. E é sobre esta palavra que nós vamos fazer esse propósito. O domingo do retorno, dia 25 de junho, às 9 horas da manhã. E eu quero convidar você, por exemplo, que é um católico, um homem católico, uma mulher católica, uma pessoa religiosa, que não tem ido mais à igreja. Você abandonou as missas de domingo pela manhã, quando ia com a família, acordava cedo, se preparava para ir até a missa, e você não faz mais isso há muito tempo. Você sabe que Deus, Ele está com saudade de você. E eu quero lhe convidar para voltar neste domingo, dia 25 de junho, às 9 da manhã. Você talvez é uma pessoa evangélica, cristão, batizado nas águas. Um dia você tomou uma decisão na sua vida de se converter. Esteve na presença de Deus por muito tempo, mas devido a tantas coisas desagradáveis que você viu, que você ouviu, você acabou esfriando, naufragando na fé. Pois é, Deus preparou esse dia para você, o dia do retorno, para você voltar, para você retornar para a presença do Pai, para os braços do Pai. Ele está com saudade de você e está preparando um lugar todo especial para você nesse dia. Eu gostaria que você já preparasse o seu coração. Nesse dia não tem desculpa, não tem tempo ruim, não tem distância, não tem nada que pode atrapalhar você. Nós vamos fazer uma grande festa para receber você nesse dia. Como aquele pai, quando soube que o filho estava de volta, mesmo o filho errado, tendo feito um monte de coisa errada, o pai recebeu ele de braços abertos. Fez uma grande festa, colocou um anel no seu dedo. O anel representa a autoridade. E o pai colocou um anel no seu dedo dizendo: filho, eu estou novamente te dando autoridade de filho. Que maravilha! E você vai receber essa autoridade que talvez você perdeu. Você orava com autoridade, você tinha autoridade nas palavras, combatia o bom combate. E agora você talvez se encontre enfraquecido. Eu quero que você ouça a história da Dona Rose. Ela saiu da presença de Deus. Dona Rose esteve por muito tempo na presença de Deus e um determinado dia ela resolveu ir embora. Foi para o mundo e você vai ver o quanto ela sofreu. Ela voltou, ela está de volta e agora a vida, claro, está totalmente transformada. Preste bastante atenção na história da Rose. Talvez você se identifique também, porque tenha vivido o que ela já viveu. Vamos ouvi-la. Farei do teu deserto um jardim, no poço te encontrei. Olha, nós temos visto quantas pessoas que estão afastadas da presença de Deus, querendo voltar e não têm forças para voltar, não têm forças para retornar à presença de Deus. É claro
que talvez o seu caso seja muito mais grave, porque você se escandalizou, alguém decepcionou você, um líder religioso fez ou falou coisas que te ofenderam, te machucaram, e você se viu no direito até de ir embora da igreja e agora não consegue mais voltar. Nós estamos nos preparando para o domingo do retorno, que será dia 25 de junho, às 9 horas da manhã, no último domingo desse mês. E eu tenho trazido aqui no programa pessoas relatando as tristes experiências que elas tiveram por ter se afastado da presença de Deus. Eu vou conversar com a dona Rose, e ela me falava também que ela, mesmo tendo nascido num lar cristão, sabendo, conhecendo a verdade, resolveu viver lá fora sem Jesus. E eu acredito que a senhora passou maus bocados, né, dona Rose? Bastante, pastor. Quanto tempo a senhora ficou na presença de Deus? Até os 20 anos. Aí dos 20 aos 24 eu me afastei. Eu queria conhecer lá fora, saber o que era lá fora. E a experiência não foi boa. Não. Não. Por quê? O que levou a senhora a sair da igreja? Surgiu alguém lhe fez algum convite, fez alguma proposta? Ou a senhora simplesmente decidiu, quer saber, eu vou sair da igreja para ver como é que é lá fora? Como é que foi? Não, eu fui me afastando porque eu vim do interior. Aí aqui a igreja era longe para ir, daí eu fui me esfriando, fui deixando. Eu queria conhecer o que era lá fora, porque eu não sabia, nunca tinha tido nenhuma experiência lá fora. Queria conhecer o que era um baile, sair à noite. E fui, conheci. Não tinha nada, pastor, nada. Encontrou o que lá fora? Nada. Nada, porque o que eu encontrei, eu queria alegria, felicidade, eu estava dentro de uma danceteria e para mim eu estava vazia lá dentro, vazia. Às vezes eu bebia para procurar alegria que não existia. Encontrei depressão, doenças, dores, eu era muito vazia, eu chorava. Parecia que eu era feliz, mas eu não era. À noite eu chorava muito. Quer dizer, tentava passar para as pessoas que estava tudo bem, mas lá dentro... Não estava. Você ficou com depressão? Sim, eu entrei em depressão. Comecei até a tomar um remédio forte porque eu não dormia, né? Eu chorava muito porque aos 23 anos deu que eu estava com câncer de colo de útero. Câncer? Câncer. Aí o médico disse assim para mim, que eu não teria filho. Se eu tivesse, eu passaria para criança. Mas eu não teria filho. Eu era solteiro, mas toda mulher quer ter filho. Quer ser sonho, mãe. né? É o sonho. Eu queria ter filho. O médico disse que eu não seria mãe. Eu não poderia ter filho. E eu tinha muitas dores, pastor. Era horrível. Dores terrível. Tinha dia que eu não ia trabalhar porque eu não tinha condições de trabalhar de tanta dor que eu tinha. Eu gastava muito com remédio, muito mesmo. Teve tratamento de eu gastar metade do meu salário com remédios. Que absurdo. E esses 4 anos, então, foi uma triste experiência, né? Longe de Deus, só amargura. Só amargura. Depressão. Porque imagina um médico chegar para uma pessoa de 23 anos e dizer, você está com câncer, aos poucos, conforme ele for crescendo, a gente vai tirando o teu útero fora. A gente vai tirando os pedaços, né? Aí eu disse, não, mas não é isso que eu quero. Mas eu sabia que só Deus na minha vida para curar. Eu fui numa médica, minha mãe veio aqui, minha mãe morava no Paraná ainda, e disse para mim, vamos para lá, vou te levar numa médica lá. Chegando lá, a médica disse assim para mim, só Deus na tua vida. Ela disse, você está tão atacado, porque você não escuta um médico falar de Deus quando você vai consultar. Ela me consultou e disse assim para mim, está tão atacado, o teu útero está todo tomado pela doença, ela disse para mim, só Deus fazendo um milagre na tua vida. Ela disse, eu vou te passar um tratamento. Aí quando eu estava sentada, depois que ela me examinou, ela me deu versículos bíblicos para mim ler. E hoje eu não recordo qual foram os versículos que ela me deu, mas ela me disse, isso eu recordo muito bem, ela disse, só Deus fazendo um milagre na tua vida. Quer dizer, a médica foi até usada por Deus ali, né? Sim. Você falou que sabia o que tinha que fazer para poder mudar essa situação. Por que não fazia? Por que não voltava? Não tinha força, pastor. Eu planejava ir na igreja, dizia domingo eu vou na igreja. Aí passava o dia todo porque a reunião era à noite. Aí eu chegava de noite, aí tudo acontecia, né? Não vou por isso, não vou por aquilo. Eu não tinha força, pastor, eu não tinha. Eu queria. E eu sabia que era o único caminho, não tinha outro. Porque eu já conhecia a verdade, mas eu não tinha força. Não conseguia.
Então, quando a senhora resolveu voltar, depois desses 4 anos, aí teve um dia que recebeu um convite, como esse convite que nós estamos fazendo às pessoas que estão afastadas. A senhora também recebeu um convite para voltar, foi isso? Sim, pastor, foi. Você achou, como é que foi? Aí eu fui. Fui em várias igrejas. No momento eu não me achei, tá, pastor? Mas eu fui. Eu comecei a ter força, comecei a ir, fui indo. Porque daí, aí veio o meu eu, né? Eu quero saber se Deus está nessa igreja. Aí eu queria encontrar Deus. Aí eu me encontrei. E fui curada. A primeira coisa que aconteceu foi a cura, pastor. Tanto que quem não podia ter filho, hoje eu tenho um filho. Que maravilha. Quer dizer, já começou Deus trabalhando. Deus trabalhar. Não tirei útero, não tirei nada. Hoje eu estou curada, estou liberta. Não tenho mais aquelas dores que eram insuportáveis. Hoje eu não gasto mais com farmácia, né, pastor? Gastava muito, hoje eu não gasto. As dores, o câncer, sumiu tudo. Tudo. Depressão. Foi embora. Voltou para a presença de Deus, voltou a viver. Voltei a viver. Feliz agora. Muito feliz. Quer dizer, só bastou tomar uma atitude. E nós queremos convidar você, volta também, volta para a presença de Deus, volta para os braços do Senhor Jesus, Ele está com saudade de você. Nós estaremos aqui, se você quiser conversar e compartilhar com a dona Rose no dia 25, ela vai estar conosco, porque talvez a história dela é igual à sua. Ela venceu, porque ela deu um passo e resolveu voltar. Dia 25, domingo, último domingo do mês, às 9 da manhã, nós estaremos juntos aqui, no dia do retorno, onde vamos buscar a Deus e buscar, sim, força para você permanecer. Deus lhe abençoe, vai na fé e permaneça, que muitas bênçãos vêm por aí.